Beleza. Bom. Ai, gente, eu tô até meio nervosa, assim, que coisa importante falar com tanta gente interessante, assim. Difícil, mas vamos lá. Bom, é lógico que é ótimo estar aqui com vocês, e eu tinha comentado com o Zé Gabriel que eu gosto de datas redondas. E o ano que vem são 170 anos da emancipação administrativa de Leopoldina. E então, vocês vão comemorar? Temos que comemorar, é uma ideia boa. É uma ideia boa. Eu acho importante. Outra coisa que eu comentei com ele é que agora, dia 12 de outubro, o Fernando Sabino faria 100 anos, né? E o que acontece? Embora ele não tenha nascido em Leopoldina, não tenha vivido aí, mas ele é neto, ele é filho de leopoldinenses e é neto pela parte materna, a mãe dele era neta materna de um dos pioneiros de Leopoldina, o Romão Pinheiro Corrêa de Lacerda. Então, eu penso o seguinte, seria muito legal se vocês programassem, que tal um Saber com Sabor em homenagem ao Fernando Sabino. Afinal, poxa, ele escreveu, ele citou a nossa terra numa das obras dele, né? Que tal? Topam? Topando. Ótima ideia. Olha, tem uma pessoa aí, que está aí presente, que sabe que eu adoro inventar moda para os outros, sabe? Eu adoro. Então, eu espero que vocês... Bom, mas de repente é uma ideia. Mas vamos lá. Agora vamos falar sério. Na verdade, é o seguinte. Eu hoje pretendo conversar com vocês sobre um projeto que o Zé Luiz e eu nos ocupamos nos últimos tempos. Esse projeto, o título do projeto é Pioneiros de Leopoldina, a ocupação do território que constituiu o município e sua organização no século XIX. Este projeto, ele vem de 1994, quando eu iniciei um levantamento no fórum, no arquivo do fórum, no arquivo do judiciário de Leopoldina. E aí eu confirmei aquela história que a história tradicional, ela destacou propriedades e proprietários sob critérios subjetivos, sem considerar ou sem avaliar todas as fontes disponíveis. Então, me veio o desejo de pesquisar e divulgar informações mais abrangentes, sem privilegiar um determinado grupo social. E assim eu comecei, mas eu tive que interromper o projeto logo depois, porque, infelizmente, um funcionário começou a dificultar o meu acesso. É a visão míope, sabe? Aquela coisa, não começou a dificultar meu acesso, mas eu continuei com aquele desejo mesmo, a vontade de retomar esse projeto, porque eu achava importante, enfim. No final de 2018, eu tomei conhecimento de que, quer dizer, eu já sabia que um tempo depois o acervo foi recolhido pela COARP, Coordenação de Arquivos Permanentes do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Eu já sabia que tinha sido recolhido, mas não estava disponível ainda. O projeto estava em andamento. E no final de 2018 eu fiquei sabendo que já estava disponível. A gente podia começar a pedir. Eu falei, opa, está na hora. Agora que eu posso retomar o processo. Aí eu fiz a proposta para o Zé Luiz, ele topou, e aí a gente começou, nós passamos a organizar as informações que nos falam daquelas pessoas que vieram ocupar este sertão aí onde vocês estão. E nós começamos a organizar aquele material. O nosso método de trabalho, para quem não sabe, sempre foi o mesmo. A gente reúne dados, organiza, produz texto, depois a gente divide esse texto, que eu chamo de copião, a gente divide esse texto e adaptava, né? E adapta para o jornal. Nesse caso específico desse projeto Pioneiros de Leopoldina, nós tínhamos um olhar, um objetivo de identificar as propriedades, descrever minimamente as famílias que
formaram e analisar os processos de divisão das unidades sucessoras. Isso tem um sentido. A gente pretendia analisar, além da divisão amigável ou judicial das propriedades, trabalhar com as cartas de sesmaria, com as escrituras de compra e venda, com os inventários, com os testamentos, com as listas nominativas de habitantes de 1831, 1835, 1843, com o registro de terras de 1856 e com o recenseamento dos estabelecimentos rurais de 1920. 1920 é o final do nosso recorte temporal. Esse era o projeto, esse era o objetivo. Nós já sabíamos que seria necessário trabalhar em etapas, por causa do grande número de propriedades. E quando eu comparei a lista de unidades que citadas nos processos que eu consultei na década de 90, com os registros de terras de 1856, eu constatei que eu precisava analisar muito mais processos. Porque acontece que um trabalho dessa natureza não é factível se você analisar só aquela propriedade. Você não pode focar apenas numa determinada fazenda, numa determinada sesmaria. Você precisa analisar os antecessores, se for possível, os sucessores e os confrontantes. E aí a coisa vai tomando um volume assim absurdo. Eu já sabia que escrituras de compra e venda de pedaços de sesmarias poderiam ser encontrados nos processos de divisão, sim, mas também em inventários e em prestações de contas de tutela, por exemplo. E, além disso, eu sabia também o seguinte: ocorreram desmembramentos de processos lá no passado remoto. O que aconteceu? Eles levaram alguns conjuntos documentais a serem desmembrados de tal forma que depois aqueles pedaços se transformaram em unidades independentes, porque eles ficaram tanto tempo separados que já não se sabia mais a que processo pertenciam. Eu acho que a melhor imagem para esse projeto é o de uma teia de aranha. É um emaranhado de fios que se você cortar um, você acabou com o assunto. Não tem jeito. Bom, eu não pretendo entrar em detalhe de cada tipo de fonte, nem da própria lei de terras de 1856, que é ela que dá sustentação para esse projeto. Eu só quero, eu vou comentar alguns dados frios, até para explicar por que o processo foi feito em etapas e por que até agora nós não conseguimos, nós só publicamos uma pequena parte. Então vamos lá. Nós separamos 123 propriedades registradas em 1856 e que continuavam no município de Leopoldina no final do século XIX. No final do século XIX, essas 123 propriedades já estavam divididas entre, deixa eu pegar o número, 234 proprietários. Eu gostaria que vocês observassem esse detalhe, tá? De 136 foram para 234 proprietários. E quando, nessa mesma área administrativa que nós definimos como nosso recorte geográfico, nessa mesma área, em 1920 havia, pegar o número, que eu sou ruim de número à beça, 889 estabelecimentos rurais. Gente, só de comparar isso aí, já dá para perceber que as grandes propriedades do início do povoamento não existiam mais. Isso, assim, de certa maneira, foi um pouco... foi surpreendente, sim, eu me surpreendi. Um aspecto que é importante destacar. Nem todos os fogos de um censo, fogos são as unidades habitacionais, vocês provavelmente sabem, mas é porque é mania de repetir. Nem todo fogo corresponde a uma propriedade. Por exemplo, em 1831,
nós tínhamos 63 fogos, está no censo, mas só 22 propriedades foram registradas em 1856. Aí, de 31 a 38, apareceram mais 109 núcleos, tá? Núcleos familiares. E desses 109 novos, só 42 foram registrados. De 39 a 43, apareceram mais 132 famílias. E só 41 foram registradas. Só 41 propriedades foram registradas. Ora, eu tive que anotar esses números, porque eu queria comentar com vocês o seguinte, que essa diferença numérica, ela se justifica da seguinte maneira, em parte, porque chegaram novos moradores, claro, mas em parte, porque algumas dessas novas famílias foram formadas por filhos dos pioneiros. E acontece que as famílias nucleares recém-formadas, elas viviam quase sempre junto com a família original. Então, há uma discrepância significativa entre número de propriedades e número de famílias nucleares, porque geralmente as propriedades abrangem famílias estendidas. Esse é um ponto importante para observar. O outro ponto é o seguinte: em 1856, Leopoldina era muito maior. Todo mundo sabe que Leopoldina era muito maior. Eu até ia preparar um gráficozinho para mostrar, mas não deu certo, não, porque eu acabei não conseguindo fazer os slides. E não dá para eu mostrar para vocês o meu rascunho, assim, que eu acho que vocês não vão entender nada. O que acontece? Leopoldina era muito maior do que é hoje, e em 1854, eu fiz questão até de ir lá consultar. Em 1854, o território era de 3.630 quilômetros quadrados aproximadamente. Hoje são 943, tá? Só que nós não pesquisamos, não selecionamos propriedades dos antigos distritos São José do Paraíba, Santa Rita do Meia Pataca, hoje Cataguases, Nossa Senhora da Conceição do Laranjal, São Francisco da Capivara, que hoje é Palma, e Santo Antônio do Aventureiro. Desses, então, distritos, quer dizer, que abrangem outros municípios hoje, porque só de Santa Rita do Meia Pataca, hoje são municípios Itamaraty, Santana, não, Laranjal já era separado, e Miraí. Que Miraí, por exemplo, foi criado quando o território pertencia a Leopoldina. Nós não nos ocupamos dessas propriedades, porque o universo era tão grande, a gente selecionou o da parte sul. A parte sul, que equivalia, em 1854, a 2.340 quilômetros quadrados aproximadamente. E o que é essa parte sul que eu estou falando? Essa parte sul é só um pedacinho de São José do Paraíba, é bem pouquinho, que é a parte de Angostura, porque Angostura ainda ficou pertencente a Leopoldina até mais tarde. Pirapitinga, que ficou também um bom tempo ainda, tem uma parte... Tá, esqueci de falar de Recreio, que Recreio continua até 1838. Então foi Pirapitinga, Estrela d'Alva, Volta Grande, esse pedacinho de Além Paraíba, que é a Angostura, um pedacinho de Santo Antônio do Aventureiro e a Argirita, que a Argirita ficou em Leopoldina até 1962. E um detalhe, aí tem dois detalhes que eu tenho que chamar a atenção também. Primeiro, o distrito de Taruaçu. Taruaçu foi criado como distrito 2 anos depois do registro de terras. O registro foi em 1856, Taruaçu foi criado em 58, dentro do território da Vila Leopoldina, só mais tarde que foi transferido para São João Nepomuceno. Então, o que ocorre? As propriedades do Taru ou foram registradas na Vila Leopoldina ou em Bom Jesus do Rio Pardo. E como nós trabalhamos com registro de terra das propriedades do Rio Pardo, algumas propriedades do Taru entram nesse número que eu falei com vocês, de 123. A mesma coisa acontece com Conceição da Boa Vista. Por quê? Porque Conceição da Boa Vista, quer dizer, a Vila Leopoldina ia até o Paraíba
Cruzeiro do Sul. E Conceição da Boa Vista ia na divisa até Santo Antônio de Pádua, que Santo Antônio de Pádua era a divisa da Vila Leopoldina, marcava a divisa com a província fluminense. Então, algumas propriedades de Conceição da Boa Vista foram registradas em Leopoldina, na Vila Leopoldina, e algumas foram registradas em Pádua. Por isso, eu faço questão de repetir que os números não é uma soma de 2 mais 2 são 4. Num trabalho como esse, é como eu falei, a teia de aranha. De repente você vê que a aranha andou um pouquinho do lado de cá, então eu tenho que ir lá buscar alguma coisa. Porque, como eu falei antes, não dá para você estudar só aquela propriedade. Você precisa pensar no antecessor, no sucessor e nos confrontantes. Bom, então, e outra coisa também importante, tá? Que é preciso justificar para vocês entenderem por que esse projeto está em andamento há tanto tempo. Eu anotei aqui, são 4.015 processos de nosso interesse que estão hoje na Corp. E nós só analisamos até agora 3.353. Vejam que falta um bocado de coisa para a gente fazer, tá? E tanto o número de propriedades quanto o número de processos pode mudar a qualquer momento. Se duvidar, amanhã já mudou. Por quê? Porque a pesquisa continua. Pesquisar, gente, é um vício. Tem gente que gosta de tomar cachaça, tem gente que gosta de tomar uísque, tem gente que gosta de fumar, seja lá o que for. Eu gosto de pesquisar. Isso é um vício. Então, isso não acaba, entendeu? Vai acabar quando eu morrer, porque quando eu morrer, olha, acabou tudo. Mas isso não interessa agora. E eu queria também chamar a atenção para uma coisa. O conhecimento do assunto, ele também pode mudar e pode causar surpresas. Particularmente, eu tinha aprendido, quando a gente fez o projeto da Colônia Constança, eu tinha aprendido que o lote, em média, os lotes da Colônia Constança tinham 40 hectares. E qual não foi a minha surpresa ao descobrir que aquelas várias grandes propriedades que eram citadas, desde a minha infância eu ouvia falar, não, porque tinha fazenda tal, tinha fazenda qual, não sei o que lá. Opa, quase que eu derrubo isso aqui. Qual não foi a minha surpresa quando eu descobri que algumas delas chegaram em 1900 com menos de 100 hectares. Aquilo é uma pulga atrás da orelha, tá? Eu fiquei meio invocada. Bom, mas eu também, ainda outra coisa que eu quero comentar com vocês. Das 123 unidades que nós selecionamos para trabalhar, até agora, olha que isso está rolando desde 2018, eu já tinha coisa da década de 90. Até agora, nós só conseguimos organizar informações de 64 unidades, ou seja, 52%, tá? E mais. Até agora, nós só publicamos nos meios a que temos acesso, nós só publicamos 12 títulos, que incluem as 12 propriedades, que lhes dão os nomes, mais 21 propriedades que são no seu entorno, divisões, etc. E aí eu fiz o seguinte, para não ficar uma coisa assim, que esse negócio está meio chato, né? Eu só estou falando de número, de umas coisas enjoadas. Então eu fiz o seguinte, para dizer para vocês como é que eu trabalho e como é que o Zé Luiz me apoia também no tipo de projeto de conhecer os pioneiros de Leopoldina, está escrito, eu vou falar para vocês de uma propriedade, do que resulta você estudar essas propriedades, como que você chega a esses pioneiros. Então vamos lá. No princípio, eu não vou falar o nome da propriedade não, mas vocês vão descobrir rapidinho. No dia 28 de abril de 1834, Manuel José Monteiro de Barros Filho compra uma sesmaria no Feijão Cru. O vendedor não era o seu proprietário, mas um seu parente, Francisco Pinheiro Corrêa de Lacerda, que logo depois deixou o sertão do Feijão Cru, se dirigiu para a província fluminense e morreu em Itaocara em 19 de fevereiro de 1842. Alguns de vocês já me ouviram falar isso.
Eu fico assim, mas por que o povo em Leopoldina ainda fala que o Francisco Lacerda é fundador de Leopoldina, se ele já nem estava mais aí quando foi criado o distrito? Muito bem. Ele vendeu essa terra aí em 1834. As terras foram ocupadas por Maria do Carmo Monteiro de Barros e seu marido João Ferreira da Silva. Só para dar o nome aos bois, é o seguinte: a gente tem que tomar um cuidado extremo com essas pessoas antigas, porque são muitos homônimos, não é pouca coisa não, tá, gente? São homônimos contemporâneos. Eu acho que quando eu estava na escola, falava-se que homônimos são aqueles que têm o mesmo nome e vivem na mesma época, se não são homógrafos. Eu acho que era isso que eu aprendi, não sei se era. Mas, enfim, nessa época que eu estou falando aqui, eu acho que eram 6 Marias do Carmo Monteiro de Barros, eu acho que eram 4 Manuel José Monteiro de Barros, e vai por aí afora. E essa Maria do Carmo, que junto com o marido formaram a fazenda, que vocês já adivinham qual é, tem uma dúvida sobre a origem dela, porque ela era filha ilegítima. Então, isso aí, de vez em quando, aparecem umas coisas meio estranhas escritas sobre ela, acho que não tem nada a ver. Mas, enfim, para alguns, ela era filha do comprador, Manuel José Monteiro de Barros Filho. Para outros, ela era filha do Visconde de Congonhas do Campo, que é o Lucas Antônio Monteiro de Barros, que é irmão do Manuel José Monteiro de Barros Filho. Mais um homônimo para a coleção de vocês. Para quem não sabe, eu acho que são 5 Lucas Monteiro de Barros. Não tenho muita certeza. Bom, aí o casal começa, então, o casal Maria do Carmo e João Ferreira da Silva eles começam a formar a Fazenda Desengano. Só que a 30 de março de 1846 morre o João Ferreira da Silva, sem ter concluído a instalação dos equipamentos básicos da propriedade e com dívidas de valor equivalente a 20% dos bens do casal, inclusive sendo devedor do espólio do preposto que lhe vendera as terras. No inventário do João, a área da propriedade era de 300 alqueires. No inventário da Maria do Carmo, que morreu em 5 de janeiro de 1883, a fazenda tinha sido reduzida para 196 alqueires. Por que eu falei, eu fui passo a passo aqui para dizer para vocês o seguinte: primeiro, o comprador das terras da fazenda Desengano foi um intermediário, não foi o próprio casal. Esse intermediário provavelmente pagou uma parcela do valor pedido, que pode representar o dote que o pai dela teria prometido no casamento, que era uma prática social da época. Segundo ponto a observar: a formação do patrimônio de São Sebastião, do Feijão Cru, não teria ocorrido antes de 1834, que é a data da compra dessa propriedade, cuja propriedade cedeu uma parte para a formação do patrimônio. Aí vamos lá. A gente sabe, né, que a terra era de Deus, e o representante de Deus na terra era o rei. Não podia vender a terra, doava-se a sesmaria, mas não podia vender. Sempre tem um jeitinho. Vamos lá bater um papo com o padre, e o padre fala assim: não, vamos arrumar um padroeiro, você dá uma terrinha para formar o patrimônio do padroeiro e o resto você pode vender. Basicamente era assim. A gente tem fontes bastante interessantes, no caso de Leopoldina, até as próprias datas, né? Mas não são tão claras. Por exemplo, Piacatuba foi a mesma coisa, hein, Ana? Lá na sua terra é mais ou menos a mesma coisa, que aquilo lá não é de 1920, não, é de 44. E o Sesmero, que ganhou a terra de lá, ele nunca botou os pés lá. E aquela história da família que não é a sua família, não, tá? Que botou fogo na cruz, tá? Essa é uma segunda observação que eu queria fazer. E a terceira informação: o montante das dívidas do casal justifica os desmembramentos e vendas
que começaram a ocorrer antes de 1850. Gente, embora isso já fosse mais ou menos vislumbrado, eu só consegui comprovar isso aqui com esse processo de pesquisa. Aí o que acontece? O casal João Maria do Carmo teve pelo menos 11 filhos. Um tinha morrido antes do pai e 4 antes da mãe. No inventário dela, veja bem, no inventário dele eram 300 alqueires, no inventário dela eram 196 alqueires. Ah, tá, então a família ficou com a terra. Nananina, não. Mais ou menos. Eu anotei aqui. Vamos lá. No inventário dela, os 196 alqueires pertenciam a 6 descendentes, inclusive os seus netos. No caso dos falecidos, a terceira geração, né? 6, tá? Eu nomeei por filhos. Os outros filhos já não tinham mais propriedades ali, já tinham vendido, enfim. Um banco, claro, um banco é hipoteca. 3 credores pessoas físicas, além do banco, tinha mais 3 credores pessoas físicas, que eu vou citar o nome dele aqui, que é velho conhecido de vocês aí, Marciano Teixeira Lopes Guimarães. Não é, Zé Gabriel? O cara construiu essa casa aqui. Com dinheiro. E além dos 6 descendentes, um banco, 3 credores, tinham 18 pessoas que compraram partes da fazenda ao longo dos 37 anos anteriores ao inventário da Maria do Carmo. E uma área que aí, quem for bom de conta e faça, porque eu não sei calcular espaço, tá, gente? Eu não sei, assim, eu não sei dizer quantos metros eu ando daqui na minha varanda, porque eu sou meio ruim para isso, de espaço. 27.770 metros quadrados, onde então existiam a estação e dependências da Estrada de Ferro Leopoldina, o Largo Félix Martins, algumas casas em Ningem. Então, é isso aqui, eu separei esse caso para mostrar para vocês que as propriedades elas foram sendo divididas, assim, eu acho até que numa grande velocidade. E tem mais. Na divisão judicial de 7 de janeiro, o inventário, só para recordar, foi 83. Teve uma divisão judicial iniciada em 7 de janeiro de 898. Nessa divisão foram convocados 40 condôminos da Fazenda Desengano. E depois de regularizadas algumas vendas que não tinham sido oficializadas, eram apalavradas, em 18 de julho de 1899, restavam 28 condôminos. Bom, eu acho que deu então para vocês perceberem como é que é complicado chegar nessas propriedades originais. Eu peguei essa daqui porque eu acho que é mais... eu anotei também uma curiosidade, que diz muito a mim e ao Zé Gabriel, talvez. Eu acho que sim. Sabe aquela localidade que até hoje é conhecida como As Virgens? Em 1893, As Virgens era uma área de 15 alqueires que tinha sido comprada pelo João Galberto Damasceno Ferreira na década de 80. É só para especificar a pessoa. João Galberto Damasceno Ferreira é o único filho do primeiro casamento do João Galberto Ferreira Brito. Depois o João Galberto casou mais 3 vezes, né? 3 vezes, e tem mais um monte de filho. Mas esse aqui é o filho lá do primeiro casamento. Aliás, ele é o mais velho, desculpa. Ele é que só teve poucos filhos. Então, ele tinha comprado essas virgens, esses 15 alqueires, na década de 80. Algumas pessoas já me contaram que esse nome se refere a 3 jovens solteiras da família da Maria do Carmo Monteiro de Barros. Só que o que eu encontrei nessa lambança toda aqui de pesquisa dessa fazenda é um tantinho diferente. Eu encontrei o seguinte: antes de 1859, o proprietário das Virgens era João Francisco dos Reis, que, no entanto, não deixou herança. Um de seus sucessores foi o seu genro,
João José Rodrigues das Virgens, que acabou dando nome ao local. Ele teve uma filha que se tornou adulta, quer dizer, teve 2 filhos que morreram na infância. Uma filha adulta e que se casou. Em 1893, essa área de 15 alqueires foi permutada pelo João Alberto Damasceno como um herdeiro do Francisco da Silva Barbosa. Aí para um pouquinho. João Alberto Damasceno, filho de João Alberto Ferreira Brito, formador da Fazenda Fortaleza. Ele permuta terras com Francisco da Silva Barbosa, que é o formador, descendente do formador da Fazenda Boa Vista dos Barbosa. Esse descendente havia ampliado a sua legítima, adquirindo terras da Fazenda Desengano. Falei pra caramba na cabeça de vocês, não sei se me fiz entender. Agora, estou aberta a perguntas, se é que eu vou conseguir responder. Bom, começou. Deixa eu fazer uma pergunta, então, que é em relação à Fazenda Feijão Cru, que é a mais central na área urbana, vamos dizer assim. Sim. Porque ela era aqui onde era o ginásio, certo? Em Rosário? A sede, né? Essa poderia ser a origem da área urbana, a partir da Fazenda Feijão Cru? Opa, peraí, que sumiu você aqui, o que aconteceu? Peraí, que você sumiu da minha frente aqui. Eu tô te vendo. Voltou. Vocês tinham sumido daí, eu encostei em alguma coisa que sumiu. Vamos lá. A Fazenda Feijão Cru, ela pode ser, mas não por doação, quer dizer, pode até ter doação sim, mas não por doação direta. Tem uma questão, vocês já devem ter visto que o Mauro, ele dizia que o encontro da família, da Fazenda Desengano com a Fazenda Cachoeira, com a Fazenda da Grama, era no meio-fio do Teatro Alencar. Só que a gente, quer dizer, mas isso foi depois que o Mauro morreu, que Zé Luiz e eu passamos a defender a hipótese de que esse encontro não era na calçada do Teatro Alencar, era lá mais ou menos aproximadamente onde está hoje o prédio do Banco do Brasil. Como vocês sabem, ali tem um veio d'água que vai sair aí atrás da sua casa aí, né? Passa aqui no fundo. Pois é. Passa aqui no fundo do quintal, quando era Nós achamos que o encontro seria por ali. A rua do Cortes, teoricamente, tá? A Fazenda Cachoeira iria até ali, pelo Cotegipe afora, tá? A Fazenda Desengano viria até ali, e a Fazenda da Grama, e eu vou botar entre aspas e vou explicar por quê, chegaria ali. Essa é uma hipótese que o Zé Luiz e eu defendemos em virtude desses lances todos. A Fazenda Feijão Cru, ela ficava para lá do Feijão Cru. Ela é uma dúvida, né? Por que a casa está na margem direita e não na margem esquerda? Porque o território era na margem esquerda. Tanto que no registro de terras, a Fazenda Feijão Cru vai fazer divisa lá com o Monte Redondo, que já era Monte Redondo na época, com a Fazenda Santana de Fortaleza de Santana. A Fazenda Fortaleza de Santana é lá no norte de Argirita e se estende num pedaço imenso, que são as 4 sesmarias originais, que é dos 2 sobrinhos do Tiradentes com as suas respectivas esposas. A Fazenda Feijão Cru fazia divisa com ele lá embaixo. Então, eu acho que a urbanização da área próxima da sede da Fazenda Feijão Cru se deu em virtude da postura do Manuel Antônio de Almeida. Porque ele foi trazendo tanta gente, parente, agregado, etc. e tal, e ele tinha que dar jeito onde a gente ia morar, onde a gente ia plantar, onde a gente ia viver. Então, você vai ali do Feijão Cru, por exemplo, vai andando na estrada atual para Cataguases, na altura
da subestação. Ai, meu Deus, alguém me ajuda aí, porque eu não sei Aurora, Fazenda Aurora. Não, é antes da Aurora. Aquilo ali era de um dos descendentes do Manuel Antônio, porque mais adiante já era na Fazenda Cachoeira. Então, eu acredito que a proximidade e a quantidade de gente que ele trouxe para aí, mas eu acho que a urbanização não foi em terras do Feijão Cru. E talvez a própria ladeira da Matriz, porque o que acontece? A primeira doação para a igreja, para o padroeiro, é do Joaquim Ferreira Brito, pai do João Alberto Ferreira Brito. Quer dizer, se ele doou terra para a Matriz, ali não era Feijão Cru. Entendeu? O Feijão Cru ficou de lado. É a minha opinião, não sei. Mas o Ferreira Brito estava ligado à família do Manuel Antônio, né? O filho era genro. Exato. Com certeza, mas eu quis separar as propriedades, entendeu? Oficialmente. Ô, Nilza, essas Sesmarias aqui do Leopoldina, você sabe mais ou menos o tamanho da área que era cada uma, mais ou menos? Peraí, desculpa, mas eu não estou ouvindo bem. Gente, eu acho que meu som está meio baixo. Não, será? Meu som está no máximo. Por favor, repita. Essas Sesmarias que foram dadas aqui em Leopoldina, você tem mais ou menos qual o tamanho que elas eram? Bom, vamos lá. Primeiro... E quantas foram? Tá, não foram tantas assim, não, tá? Na verdade, houve muito mais invasão do que Sesmaria, tá? A época da doação das Sesmarias, que vai de 1810 a 1922, aqui na nossa área aí, tá? Nesse período, de 1810 a 1822, foram 348 Sesmarias, numa área que, como eu disse, eu anotei aqui, uma área de 3.630 km². O que acontece? Uma Sesmaria era de meia légua em quadra, o que corresponde a 10,89 km². Nesta área de 3.630 km², caberiam 330 Sesmarias. Nós estudamos 348 Sesmarias que foram doadas nesta área que eu vou chamar de sul, é a área da margem direita do Pomba, tá? Nós estudamos 348 Sesmarias. A maioria delas não era dentro do território da Vila Leopoldina. Chegando mais nessa área específica, recortando mais o espaço, eram 214 Sesmarias. Mas o que nós temos de real? E nisso, quando eu tinha contato com, antes dele morrer, né, com o Falabella, o Mauro que me passou, né, o contato para o Falabella, eu falei com ele várias vezes e tal, porque o livro Sertões do Leste, ele cita as Sesmarias, mas ele cita a maior parte das Sesmarias de Mar de Espanha, lá do sul mesmo. Da área de Leopoldina, ele cita muito pouca coisa. E o que é pior, na época ele não teve acesso a tantas fontes e há alguns enganos naquela lista de Sesmarias dele. Mas, de uma maneira geral, eu tenho uma... não está aqui nesse computador. Porque esses 10 quilômetros... Aí eu vou te dar mais uma informação. Nós sabemos, as duas primeiras, que citaram o Feijão Cru, eram 2 Sesmarias, ou seja, 20 km², tá? E, como eu disse, a área da parte sul da vila eram 2.340 km². Então, mas isso é a parte sul todinha. Mas vamos lá. A área das 2 Sesmarias eram na parte urbana. Essas duas, sim, eram na parte urbana. Só que, quando eu começo a desenrolar essa confusão, eu descubro o seguinte, que o João Gonçalves Neto, tomar cuidado com os nomes, o João Gonçalves Neto, ele não teve Sesmarias, ele não comprou Sesmarias do preposto lá que vendeu as 2, e, no entanto, ele foi praticamente um incorporador daquela época. Vou até olhar o nome dele aqui.
Ele era parente também, tá, gente? É tudo da mesma família, tá? Não tem muito jeito de sair fora, não. Peraí. Deixa eu pegar o nome dele aqui, que eu te digo quantas coisas. Opa. Eu botei esse computador aqui para eu olhar essas coisas, mas não está dando muito certo. João Gonçalves. Quando ele fala parente, ela fala os Palmeiras, os Britos e os Netos, que vieram juntos lá da Serra de Vitipó. Não é isso, Nilza? Sim, é porque eles já vieram juntos e eles e era tudo parente, porque o João Gonçalves Neto, vamos lá, João Gonçalves Neto era casado com Mariana Flauzina de Almeida, que era filha do Manuel Antônio de Almeida. Então, quer dizer, tudo parente, né? Esse João Gonçalves, e mais curioso é que ele deixou como herança para os seus descendentes esse espírito incorporador. O camarada me forma uma fazenda, e não era em Sesmaria, ali a Fazenda Residência, que fica do lado da fortaleza, que era do João Roberto Ferreira Brito, que é filho do Joaquim Ferreira Brito. E o João Roberto Ferreira Brito foi casado com duas descendentes do Manuel Antônio de Almeida. O João Gonçalves Neto era casado com uma filha do Manuel Antônio de Almeida. Eles estavam ali naquele lado. Não é Feijão Cru, tá? É do lado de lá. Só que o João Gonçalves Neto, por que eu chamo ele de incorporador? Porque o camarada comprava e vendia terra. Eu tenho até de quem que ele comprou a primeira. Deixa eu ver aqui, que eu tenho o nome dela. Espera aí. Ah, meu Deus, cadê? No registro dele tem... Peraí. Fazenda Residência de João Gonçalves Neto possui uma porção de terras por compra que fez a Joaquim Machado Neto. Quem é Joaquim Machado Neto? É filho do Manuel Ferreira Brito, que não é irmão do Joaquim Ferreira Brito, que formou a fazenda Ribeiro Junqueira, peraí, como é que é? São Manuel da Bocaina. A São Manuel da Bocaina não é a mesma fazenda Bocaina, que está para cima, que é menor. Ô, gente, se nós... Melhor eu parar por aqui. E o que acontece com o João Gonçalves Neto? Ele forma essa fazenda residência, mas ele depois, olha, o inventário dele é uma festa, porque o que tem de terra para tudo quanto é lado, e tem uma curiosidade que, se não me engano, agora eu tenho que olhar aqui, se é o Pedro ou se é o João Isidoro, que é o seu vizinho aí, o Gabriel. O seu vizinho que é o Pedro ou é o João Isidoro? Eu esqueci qual que é o que morou aí do seu lado, que era dono dessas casas aí do lado. Como é que é o nome dele? Pedro Arantes? Não. Não. Você está falando de Pedro Arantes? A família da Renata chegou aí depois. Calma aí. Eu estou falando lá atrás. Essa casa para baixo, onde tem hoje o prédio. O cara era um incorporador. Ele construiu... uma das casas que foi construída por descendente dele são as duas casas que depois se instalou o Colégio Imaculada. Que agora era do Padre Antônio, né? Uma delas? Ou não? Não tem muita certeza. Não é o Pedro. Eu esqueci o nome do que morava, que era seu vizinho aí. A casa da Dona Lília foi construída por ele. Quer dizer, a casa da Dona Lília é por ele ou é pelo Marciano? Foi pelo mesmo do Zé, Marciano. Oi? Diz o Zé que é o mesmo tipo de construção. A do Augusto dos Anjos pelo Marciano, né? Eu acho da vovó também. Pois é, eu não sei. Porque o que acontece, gente? Eu só sei pelo endereço que estão nos inventados, porque eu não mexo com o século XX. Eu só mexo com coisa lá do século passado, entendeu? Eu não sei, por exemplo. O João Gonçalves, ele tinha uma chácara na cidade, imóveis na Rua do Riachuelo, que é a Rua do Riachuelo hoje, em Ferreira Brito, do lado da igreja do Rosário. Imóveis na Rua do Riachuelo, na Rua do Rosário, na Rua Municipal e na Rua 1º de Março. Sítio em Campo Limpo, fazenda residência e por aí afora. E os descendentes dele continuaram. E ele construiu um monte de casa por aí. Para mim, o João Gonçalves Neto é o símbolo do incorporador do século XIX. Ô, Nilza, tá me ouvindo? Tô. Teve uma vez, quando o Bebel assumiu ali o Cine Teatro Alencar, ele fez um comentário comigo, com a Berê,
Naquelas reformas lá, ele tinha achado o marco das fazendas. Você ficou sabendo disso? Não, eu ouvi falar, mas assim, não vi, não É sei. ele que chamou lá o proprietário, aí ele falou, não vou mexer com isso não, porque senão vai ter que tombar alguma coisa, não sei, eles fecharam tudo de novo e largou para lá. Dizer que era um marco de divisa. Ali no fundo, Eu ouvi falar, mas não tenho conhecimento, né? Aí eu não sei. Que é o próprio teatro, que o Mauro falava isso. O Mauro dizia que ali na calçada do teatro era o encontro das três propriedades. Ah, e nós descobrimos mais recentemente que Fazenda da Grama é uma figura de linguagem. Porque o espaço que ela está delimitada, ela não chega a ser uma fazenda, não. E outra coisa, o formador, ele não é o da Fazenda da Grama, ele é da Fazenda da Onça. E também, ele também não ficou muito tempo aí. O irmão dele sumiu, ninguém sabe, os dois Fonsecas. O irmão dele, eu tenho uma pista do irmão dele lá em Ribeirão Junqueira, mas ainda não está comprovada. E ele mesmo, ele e a mulher morreram lá em Pádua. Quer dizer, Pádua não, como é que chama o lugar? Berra Onça, vocês sabem o que é Berra Onça? Eu não vou conseguir lembrar, porque eu tinha um parente lá. É na divisa de Pádua com Itapiruçu. Então, quer dizer, também não era uma fazenda. Então, fica difícil você dizer... Primeiro que Sesmaria nessa área não tinha. Tá? Que, oficialmente, entre essas 300, que nós analisamos, 348, mas só 214 que eram na área sul, na área da margem direita do ponto. Não tinha aí, não. Posso perguntar à minha prima, Ângela, que foi sócia do Bebel, ver se ela sabe alguma coisa disso. Pois é, aí eu não sei. fazendas que constituíram... Então é a fazenda... Grama e Cachoeira, né? Desengano, Cachoeira e Grama, é o que consta, né? É o que consta oficialmente que... Então Feijão Cru vinha para cá. Feijão Cru, segundo ela, oficialmente, ela é o lado de lá, do lado da quadra do ginásio ali. Né? Então a Grama, mas na verdade seria a Onça. A Grama parece que é uma denominação só. E a Floresta? Não era aqui também, não? Fazenda A floresta é muito posterior e é desmembramento. Desmembramento. Da Onça? Ô, Nilson, Oi. você sabe me dizer se lá em Pecatuba, Joaquim Honório de Campos, que foi o precursor da família Fajardo, ele recebeu Sesmarias lá em Pecatuba? Joaquim Honório de Campos. Eu não tenho o nome dele entre seis meios, tá? Deixa eu procurar aqui a data da fazenda, da propriedade dele. Gente, mas só uma coisa, Fazenda tá? Santa Cruz. Sim, não, mas essa Santa Cruz não era dele, nem foi ele formador. Não foi, não. Espera aí um pouquinho. Eu estou tentando aqui, esse inferno desse negócio aqui. Fazer um mapa. Ô, Nilson, vai ter que fazer um mapa um mapa lá de 1800. Tem que fazer um mapa lá de 1800 e alguma coisa. Como é que era? É complicado isso, tá? Tem mais ou menos um esboço, né? Uma raiva quando esse Tá computador, rascunhando esse né, desenho? que não deixa eu fazer o que eu quero, sabe? Eu fico muito curiosa. Primeiro eu vou pegar, peraí, vamos lá. Joaquim Honório de Campos, que você quer saber, é isso? Isso. Peraí, calma aí que aqui, o negócio aqui é meio devagar, quase parando, tá? As planilhas são muito grandes e o computador não dá conta. Joaquim e Honório. Não está aparecendo fazenda aqui. Joaquim Honório. Não, o nome dele completo. Achei. Joaquim Honório de Campos, nascido em 1810, é esse que você quer? É isso por aí. Tá bom. Joaquim Honório de Campos, filho de Elias Gonçalves Campos e Maria Claudina de São José. Ele só vai aparecer em território de Leopoldina em 1853. É isso mesmo, porque ele não é de Leopoldina. Ele veio, acho que da região de Barroso, me parece. Parece. Mas eu quero dizer que ele só vai... Então, quer dizer, ele é posterior à primeira leva de pioneiros. E veja, ele não aparece
aparece lá nos censos que são a base, a nossa base de pioneiros são os censos de 1831, 1835, 1843. Então, ele não tem. Agora, deixa eu ver se eu descubro de quem ele comprou a terra. Pior é que eu não... Porque ele, em 1860, ele arrematou dívidas do Joaquim Alves Pereira, que era na fazenda Ribeirão do Samambaia. Mas essa não é a única que ele comprou, né? Então, ele não aparece para mim como pioneiro, não, tá? Ele não tem registro de terras em 56. Então, agora, muito provavelmente, ele registrou as terras dele em outro lugar, tá? Vamos pensar dessa maneira também. Você falou da fazenda... Deixa eu ver se antigo, de 1831? Oi? O documento mais antigo que você tem de registros, de dados, de é de 1831. De morador de 31. Não tem mais nada antes? Antes, não. Aliás, Feijão Cru existia antes de 31? Não existia. Não? É? Vizinho tá aqui, ué. Prazer. Muito prazer. O que eu sei, não tem. As referências que eu tenho são todas posteriores. Né? Hipóteses, né? Porque, por exemplo, as três ou quatro Santas Marias para o Bernardo José Gonçalves Montes, elas foram recebidas em 1818. E aí ele faz aquelas trocas ali, porque uma dessas Marias que ele ganhou, que ele não, a mulher dele que ganhou, né? Foi o dote do pai dela. Uma delas é a Fazenda Paraíso. Depois ele troca, né, com o Valins, e aí ele vai mais para cima do Feijão Cru, do São Lourenço, e forma a Fazenda das Moças, né? Ou Fazenda do Cego, né? Isso é o que eu sei, tá? E lógico, né, gente? Eu não sei tudo, né? Eu estou tentando aqui lembrar o nome do proprietário, que é o formador da Fazenda Santa Cruz. Eu não consigo lembrar. Gente, eu não tenho memória, sabe? Eu só tenho vaga lembrança. Imagina se tivesse memória. Se ela só tem vaga lembrança, eu então... Hein? Ai, eu não acho. Essa raia dessa Fazenda Santa Cruz, não acho ela aqui. Achou! Ah, mas essa Santa Cruz não é a de Piacatuba. Essa Santa Cruz é de Ribeiro Junqueira, não tem outra. Não tem. Ó, a Santa Cruz de Piacatuba eu fico te devendo porque eu não tenho referência a ela. Simples, né? Tem da minha terra, viu? Né? Aqui nasceu essa turma. Não, tô brincando, falei que você tem Ela da minha devia, terra, às porque eu sou de vezes, né, Ribeiro Nilza, Junqueira. ter até outro nome. Oi, eu não ouvi. Ela deveria ter outro nome, né? Pode ser. É desmembramento, certamente é desmembramento, porque as originais, elas estão aqui na minha listinha aqui. Sim. Embora nem de todas eu tenha, eu não tenho informações detalhadas de todas elas, mas os nomes eu tenho. Sim. O Nilza, a Fazenda Desengano, ela ia para o lado de Abaíba, ela abrangia Abaíba? Ia, sim. Quer ver? Eu vou te falar as divisas dela, até um instantinho. Só que eu tenho que voltar aqui, o computador aqui é mais mole do que Nossa Senhora. Até hoje a Fazenda Desengano está doando Pois é, terras para os bairros da cidade. Ela começou Por falando... exemplo, ali no Fórum, Sim, o Bahamas, a gente não é tem noção doação fazendo essa recente da fazenda, e a cidade Fazenda fica Desengano. crescendo em volta dela, né? O bairro Bela Vista. Bela Vista, tudo era Desengano. Então, assim, É mesmo? Bela Vista você vê que a cidade vem crescendo em volta Bela dela. Vista, São Cristóvão, lá terreno, né? todos. Ó, posso falar? Maria do Carmo possui a Fazenda Desengano por compra que fez em 28 de abril de 1834, nesta freguesia, cujas terras cultivadas em Mata Virgem dividem-se pela vila com as do padroeiro. Pelo lado da estrada até a Vila da Serra, com Romão Pinheiro Correia de Lacerda, formador da Fazenda Memória Providência. Essa estrada seria a estrada do Rio? Onde vai uma previdência. Providência. Com o Bernardo José da Fonseca, o Bernardo José da Fonseca é o que eu acabei de falar, da grama onça, que a nossa hipótese é que é tudo junto. Com Alberto Cordeiro, os Cordeiros, gente, era uma família que viviam ali na altura de São Lourenço, mas não é exatamente
é à esquerda do Córrego do Feijão, que o Córrego do Feijão não é tributário de São Lourenço. Ele é acima, é a Boa Vista dos Bagres, ela é à esquerda, direita da Boa Vista dos Bagres. Esses cordeiros eram uma família que já devia estar aí muito antes, era uma família de pretos que vivia ali e formou uma fazenda chamada Ribeirão de São Lourenço. Fazia divisa com a Maria do Carmo, tá? Aí depois tem um outro, o Bernardo, o Alberto Cordeiro, o João Roberto Ferreira Brito, que é a Fazenda Fortaleza, descendo a serra. Essa Fazenda Fortaleza é onde é o bairro Fortaleza? Não tem nada a ver. Isso, é aquilo ali. Descendo a serra, ela, por águas vertentes, ela vai fazer divisa com João Videiras, que na verdade é da família Cordeiro, e com Joaquim Ferreira, que é o Joaquim Ferreira Brito, que é a Fazenda Cachoeira, até fechar com as terras do patrimônio de João. Tá? Isso aqui é o que eu pude te falar, quais eram as divisas. Então, olha, pegava uma parte de Abaíba em termos, sim. Por quê? Porque aquela parte que sobe, sabe o nariz de Recreio? Como é que eu vou te explicar o nariz de Recreio? Peraí. Gente, vocês conseguem enxergar isso aqui? Sim, pode aproximar mais. Levanta um pouquinho. Levanta. Aí, chega mais perto. Aqui, chega mais perto. Leopoldina, Recreio e a divisa do estado do Rio ali. Peraí. Leopoldina é essa área grande aqui. Recreio tá aqui, Laranjal, Cataguases, Maravilha. Tá falando aí, ó. Esse aqui, ó. Que tá lá perto de Abaíba. Chega mais para direita um pouquinho. Então a Abaíba tá mais embaixo. Palma. Esse pontinho aqui, ó. Isso aqui, eu tô botando o dedo, é o que eu chamo de nariz de Recreio. Essa parte abaixo da linha da divisa de Recreio com Leopoldina, ou seja, essa parte aqui, sim. Isso aqui para baixo é a Abaíba. Um pedaço, não é tudo não, tá? Sim. Porque a Abaíba vai até aqui, tá? Mais ou menos aqui. A Abaíba faz divisa com Pirapitinga. Faz. Exato, entendeu? Então essa parte de baixo aqui, que o povo de Recreio disse que devia ter ficado para Recreio, mas ficou, bom, enfim. A Fazenda Desengano tinha alguma parte por aí. Agora eu não sei até onde, tá? O ideal seria fazer um mapa dessas primeiras fazendas, né? Né? Quer fazer? Só você contratar um Google. Vai virar um GPS. Ô Nilza, a fazenda Não, eu falando não. A fazenda do meu avô, Francisco Ferreira Lima. Francisco Ferreira Lima. A fazenda do meu avô chamava Boa Vista. Não, peraí, calma. Você quer quantas Boa Vistas? Eu te dou uma coleção. Eu tenho uma coleção de Boa Vista, Bela Vista, Boa Vista. Olha, é uma coleção de nomes, porque não eram só as pessoas que tinham homônimos, não. As propriedades também, mas o do seu avô, peraí, deixa eu ver o nome dele aqui. O último sobrenome dele é Lima. Mas eu acho que ele tem um José no meio. Mas o pai dele era Guerra, Francisco... Fala qual o nome. Então, que Guerra já não é lá, Guerra já é em outro lugar. Mas é para aquele lado ali de Abaíba. Mas peraí, fala o nome do Guerra. Como é que é o nome do Guerra? Peraí que eu vou achar aqui. Oh, meu Jesus. Eu achei que era o Francisco José de Freitas Lima que você estava falando. Não, porque lá para essas bandas aí tem um cemitério que foi enterrada minha bisavó. Isso, eu sei. Eu já soube isso. Por exemplo, vocês receberam... Eu achava que o seu antepassado era o Francisco José de Freitas Lima, que era um português, que era casado com a Francisca Margarida de Freitas, e os descendentes dele que ficam, porque inclusive há uma questão quanto à propriedade dele, se ela estava dentro do território que ficou sendo o distrito sede ou no distrito de Abaíba. Tem uma questão sobre isso. O meu bisavô chamava Francisco Alves de Souza Guerra.
Ah, então, peraí, que é outra Ele gente. era casado com a Francisca. Peraí. Não, aí vamos lá, vamos ver se eu tenho ele aqui. Não sei se eu tenho, não, tá? Ele era casado com a Francisca Apolinário Silva Lima. Souza É filho Lima. do Francisco. Francisco Alves de Souza. É filho desse que eu estava aqui agora. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Francisco Alves de Souza Guerra, casado com Francisca Apolinária de Souza Lima, Sim. que é filha da Sebastiana Apolinária de Nascimento, que por sua vez é filha do Francisco de Souza Lima. O Francisco Alves de Souza Guerra nasceu por volta de 1850. Ele só é citado como ele é condômino da Fazenda Monte Alegre, que era formada pelo Francisco de Souza Lima. Mas isso ele só vai ser citado nessa fazenda em 1880. Antes não tem. Tá? E aí aí sim. Mas por que ele era condômino aqui? Deixa eu ver se essa porcaria funciona. Acontece que ele, na verdade, é a legítima materna da Francisca. A propriedade dele é uma pequena parte que a mãe da Francisca herdou do Francisco José de Freitas Lima, que era o formador da Fazenda Monte Alegre, que, na verdade, mistura ali, peraí, Monte Alegre com, ai meu Deus, como é que é o nome da outra? Peraí, deixa eu ver se eu acho aqui o nome da outra, porque eu esqueci também, gente, eu não tenho condição de fazer um negócio desse, não, eu não tenho memória. Ó, o Francisco José de Freitas Lima, ele registrou a Fazenda Água Limpa, era esse o nome? Água Limpa, sim. Lembrei. Ele registrou essa fazenda, ele comprou terras de João Gonçalves Neto, aquele que eu falei, que é incorporador. Ele comprou terras do João Gonçalves Neto e da sua mulher, e também comprou do João Batista de Almeida, que é a Monte Alegre. Que, na verdade, não, esse aqui é o João Batista de Almeida Paula, porque tem o Joaquim Cesário, que é um pouco mais embaixo, que é mais próximo de Abaíba, que é a Abaíba, que é a Fazenda Tesouro do Feijão Cru. A origem é a Fazenda Tesouro do Feijão Cru, que ela foi de uma filha do Manuel Antônio de Almeida. Porque aí já vai ficar perto, não muito perto, mas ela já vai se aproximar do Feijão Cru, porque ela é mais ao sul. Essa terra do Francisco, deixa eu ver se tem tamanho aqui, que eu já esqueci. Ele comprou em 1840. Ele fez uma compra em 1840, em 2 de abril de 1840, e a outra em 23 de julho de 1840. E a outra fazenda chamada até hoje de Sesmaria. Ela nunca foi uma Sesmaria, tá? Mas também tem uma outra fazenda que era chamada de Quarto de Sesmaria. Essa outra era uma Sesmaria. Essa fazenda, aqui, ó, a divisa do Francisco de Souza Lima, dividem-se por parte do sul. Gente, o jeito que está escrito aqui é uma linguagem tá? Ela divide ao sul com a Sesmaria dos Cesários, que é esse Joaquim Cesário, que era casado com a filha do Manuel Antônio. E as que pertencem a Antônio Augusto Monteiro de Barros, pelo leste. Antônio Augusto Monteiro de Barros é a Paraíso. Com a Sesmaria dos Montes é o João Gonçalves Montes, Bernardo Gonçalves Montes, que é a Fazenda São Lourenço. E pelo norte, com a meia Sesmaria do João Batista de Almeida, que é o outro, que é o João Batista de Almeida Paula, e também com a Sesmaria, com eles falam Sesmaria também, mas que é meia Sesmaria, do José Ferreira Brito. José Ferreira Brito é... Ai, não, como é que é o nome esqueci. A do José Ferreira Brito já é em Conceição da Boa Vista. Quer dizer, na divisa com Conceição da Boa Vista. Esqueci o nome da fazenda dele. Ô, Nilza. Aí é isso, ele herdou a terra, a mulher dele herdou a terra e aí ele formou a propriedade dele. Diga. O Simar tinha me perguntado no outro encontro, ele está lembrando aqui de novo o seguinte: você que estudou muito o pessoal da Constança, os italianos, como é que eles depois se tornaram proprietários? Porque eles vieram como imigrantes para trabalhar, aí tiveram lá a concessão de terra como se fosse um empréstimo, um arrendamento.
Depois, como é que eles se tornaram donos? Eles receberam de graça essas terras ou eles tiveram que pagar por elas? Não. Vamos lá. A Constância não é a única colônia na cidade, tá? A Socorro, que eu estava vendo, a Socorro é uma outra que vira uma voar de gente que, nossa senhora, é uma loucura. Então, o que acontece? Vamos lá pela Constância. Eles eram imigrantes, eles chegaram com a promessa de terras, e os que foram aprovados pelo governo provincial compraram o lote. Eles não ganharam, ninguém ganhou terra, não. Não tem ninguém bonzinho aí nesse meio, não, tá? Eles compraram. Agora, eles compraram uma espécie de financiamento. Como é que eles pagaram o financiamento? Com a produção. Coisa bem semelhante aconteceu na Serra dos Barbosa. Que aquele negócio ali, Virgem, Serra dos Barbosa, Serra dos Netos, para mim faz uma confusão. Eu não sei, eu me perco, tá? Eu começo a viajar por aquilo ali, eu me perco. É a mesma coisa. Muitos imigrantes se estabeleceram ali, na fazenda, parte na Fazenda Boa Vista dos Barbosa, parte na Fazenda São Manuel da Bocanha, naquele pedaço ali, e eles foram... Como é que eles compravam isso? Com a produção. Muitos deles vendiam a produção para o próprio dono da propriedade. Eles trabalhavam mais do que o dono, né? Agora, eu não sei de nenhum condômino... condômino não. Eu não sei dizer, eu não conheço nenhum colono que tenha se tornado fazendeiro. Em média, eles tinham cerca de 40 hectares, lá na Constância. E os outros também não eram muito diferentes, não, tá? Era por aí. E eles chegaram também na época que já estava bem subdividido, né? Como você viu aí no seu estudo, as fazendas já eram muito menores naquela época. Muito menores. Ô, Nilza, eu fiquei em dúvida com uma coisa que você falou. Você disse aí que em 1930 tinha... Em 1930, que tinha aqui em Leopoldina em torno de 800 propriedades. Ah, tá. 800, peraí que eu vou pegar aqui que está escrito, tá? Porque eu não sei de memória, não. 889 estabelecimentos rurais em 1920. Porque eu sou aposentado da Emater e os dados que eu tinha lá do IBGE, do censo de 2010, que Leopoldina tinha em torno de 1.500 e poucas propriedades. Hoje deve ser mais. O censo de 2010. O censo agropecuário. Então eu estou achando assim muito... Nessa época já tinha muita propriedade, então, em relação a hoje. Porque de lá para cá, de 1930 para cá, são 90 e tantos anos, aumentou só aí em torno de 800 propriedades. Mas a cidade diminuiu o tamanho. Porque perdeu a direita, perdeu o recreio. Entendeu o que eu estou dizendo? Porque hoje, eu acredito que Leopoldina hoje deve ter em torno de 1.600, 1.700 propriedades rurais. Os dados isso aqui inclui principalmente os distritos de Rio Pardo, hoje Argirita, e Conceição Boa Vista, hoje Recreio. E um detalhe, esse censo de 1920, aliás, eu acho que eu já digitalizei esse censo. Se alguém tiver, acho que eu já tenho ele assim, os nomes direitinho, porque esse censo de 1920, gente, ele dá um trabalho para olhar, porque ele não tem ordem nenhuma. Aí, sabe, não sei como é que eles fizeram aqui. E aí vocês vão ver como tem que fazenda homônima, é uma festa. Ô Nilza, você falou no passando aí, me parece uma família Cordeiro. Eu não sei se eu ouvi direito, você falou que tinha algum tempo aí, que era uma família de negros, me parece, é isso mesmo? Isso. Eles eram proprietários de terras? Eram muitos, né? Mas eles não eram os únicos, não, tá? Eu não sou especialista nessa área, mas a primeira fazenda que nós publicamos, que é a Santana dos Mirandas, Santana também é outro nome que tem um monte, tá? A Santana dos Mirandas, a sede dela era onde hoje ainda existe, eu acho que ainda existe, um resto da estação Vista Alegre. Tá? Lá na beira do rio. Os Miranda também eram uma família de negros e eram proprietários das duas margens do rio. Isso aí, Nilson, eu estava até conversando semana passada com o Jairo Seouro, que é o presidente da CIL aqui. Eles estão até pensando em fazer um trajeto de Leopoldina a Vista Alegre para homenagear essa família de negros que tinha lá. Me parece
que eles faziam a travessia de canoa. É isso mesmo. É a barca do Miranda. Não é isso? E parece que eles tiveram condições financeiras e doaram. Onde que é Vista Alegre hoje? Isso aí eu não sei se é verdade. Eles doaram aquela área ali, onde que é Vista Alegre, onde que é o distrito. Calma, que não é bem assim, não. Mas peraí, eu acho aqui. Eles fizeram uma doação assim, mas peraí. Ai, meu Deus, como é que eu vou lembrar o nome agora? Mas era uma família de negros. Miranda? Oi? Era uma família de negros que fazia essa Era travessia. Santana dos Miranda. Eu escrevi, nós publicamos a história dessa família. O meu problema é lembrar o primeiro nome, porque... Deve estar um jornal da Cordinense, né? Deixa eu ver aqui. Nos arquivos do jornal. Deve estar nessas crônicas que você vai. Não, se for fizeram da Cordinense, está no acervo do jornal da Cordinense. Essa caminhada dos imigrantes. Tem que pesquisar no jornal da Cordinense. Ô Nilza, você acha que esses proprietários negros foram daqueles que receberam dos antigos patrões pedaços de terra ou não? Eu acho que não. Esse caso, por exemplo, eu achei o nome aqui, então se você esperar um bocadinho, a mulher é Genoveva e essa lá do Santana dos Miranda, tá? Peraí. É José Firmino com Genoveva. Só um minutinho que eu tento aqui achar o José Firmino com a Genoveva, porque se eu não tenho o sobrenome, fica difícil pra caramba. José Firmino com Ana. Ah, meu Deus, Genoveva. Como é que é o nome da Genoveva? Genoveva. Cadê a Genoveva? Não, nossa, tem muita Genoveva aqui. Eu acho que o nome dela de total aqui, para eu ter condições, Genoveva Maria de Jesus. Peraí. Também Genoveva Maria de Jesus. Todo mundo tem o mesmo nome. Jesus. Isso, tá bicho. É tão mais moderno. Bernardino, agora vamos achar a Genoveva com Firmino, porque ela teve 2 casamentos. E aí, como é que eu vou achar ela aqui? Francisco José. Ai, mas como é que eu vou achar ela aqui agora? Sinto muito, mas eu não estou conseguindo. A outra margem do Rio Pomba, que é na sede, assim, um pedacinho de terra ali na sede. Eles eram proprietários dos 2 lados. A Genoveva, ela era casada em 1830. Mas como é que eu não acho esse nome, hein? Eu estou enfurecida com isso. Eu sei o nome. Deixa eu botar aqui, Genoveva e Firmino. Vamos ver se eu consigo. Eles construíram a tal barca dos Miranda. Essa barca dos Miranda é que deu acesso à outra margem. Entendeu? Então, era um filho dela que explorava. Mas depois, na 3ª geração, eles migraram para o sul do Espírito Santo. Mas deve ter muito descendente deles lá ainda, né? Aí não tem mais ninguém. Eu acho que não. Eu desconheço, tá? Que não é tão longe. 1930? Não. É 19, né? Nome do... Aquela ponte é do século XX. Então, já não tinha mais tabaco. No século XX. Eu comprei Firmino. Deixa eu ver se eu acho. É difícil achar isso aqui, gente, que é tanto nome igual a Jesus. O marido é Francisco Manuel de Assis e os filhos são Antônio Manuel de Barros Alvim, terras na paróquia do Laranjal. Maria de Jesus Miranda, terras na margem direita do Pomba, que é ali na estação. Francisco Manuel de Assis, também na margem direita. Joaquina Francisca de Jesus, dos 2 lados. Cândida Maria de Jesus, dos 2 lados. Será por que seria um só com Miranda, Nilza? Vamos lá, agora vamos brincar com sobrenome. Gente, na época que eu estudo, primeiro, mulher não usava sobrenome. Mulher usava nome de devoção. Só se ela fosse de uma família de poder. Aí preservava sobrenome. Mesmo assim, no que eu conheço das famílias antigas da Igreja Católica, tem famílias de poder com mulheres com nome de devoção.
O sobrenome, quando você... Primeiro, você não tinha sobrenome na infância, por exemplo, né? Não era nada disso. Você adotava um sobrenome quando você chegava... Quando você precisava para ser representado em algum ato civil da sua vida. Tipo, no inventário tem que identificar os maiorenes. Opa, peraí, calma. Maioridade. Eram dois tipos de maioridade, tá? Você tinha o maior de idade, mas você tinha o maiorene, que era de 16 em diante, e tinha os minorenes, que era de 12 a 16, eu acho que é isso. Então, a criança até 12 não tinha sobrenome. De 12 a 16 vai depender da cara do escrivão. E de 16 em diante tem um sobrenome. Ou então, quando a pessoa casava. Aí, o que fazia? O padre, que era muito bonzinho, ia lá e botava um nome de devoção se a criança não tinha. Na verdade, como é que é mesmo? Batismo, depois como é que faz o quê? Crisma. Na crisma, costumava ter o segundo nome, tá? Que era geralmente um nome de devoção também. Aí, na hora que precisava de um sobrenome, você pode simplesmente virar um Zé das Couves, porque o seu pai produz couve. Mas você pode também virar, como era na Idade Média, né? Um dos meus sobrenomes, por exemplo, é Rodrigues. Rodrigues é filho de Rodrigo, que não existia sobrenome. Então, o filho do Rodrigo vira o Zé Rodrigues. É alguma coisa assim. Isso também acontecia ainda no século XIX. E também você adotava um sobrenome da pessoa mais poderosa da sua família. Isso é muito comum. Então, para você investigar, as pessoas às vezes dizem assim, eu sou dessa fazenda, eu sou parente de fulano, porque eu sou desse sobrenome. Não é assim que a banda toca. Você precisa investigar de onde vem o seu sobrenome, e quando você entra no século XIX, aí você tem que botar os dois pés no freio, só existe um freio para um pé, mas você tem que dar um jeito de frear com o freio de mão, seja lá como for, porque não é assim que a banda toca. O sobrenome, ele é uma adoção tardia. E se você considerar que no Brasil, especificamente, e o sobrenome também ele tem um fundo do capitalismo, porque ele se difunde em outros lugares, de religiões protestantes, por exemplo, é outra história. Mas ele se difunde também com base no capitalismo. E você tem que pensar que no século XIX, o Brasil não tinha, o capitalismo não existia, tá? Isso aí vai nascer no final do século. Então, o sobrenome é uma coisa bem difícil de você... Você não pode firmar um sobrenome. Você não pode definir que um sobrenome não te define. Em últimas palavras, é isso. Essa Genoveva Maria de Jesus, por exemplo, ela casou com um cara chamado José... Não, o primeiro marido não era esse daqui, não. O primeiro marido chamava-se Francisco Manuel de Assis e o segundo José Firmino da Fraga. E ninguém tinha Miranda. Ninguém tinha Miranda. E também tem filho que chamava Antônio Manuel de Barros Alvim. Sim. Quando eu vi esse nome, eu achei que era da mesma família lá de Pecatuba. Quer dizer, não é de Pecatuba, né? Daquele rapaz lá de Pecatuba. Não tem nada a ver. Agora, a Barca dos Miranda, que é o ponto, é a única coisa que eu sei, que a fazenda, no registro, ela se chama, ela é registrada Santana dos Miranda, e a Barca dos Miranda, que foi o primeiro meio de transporte para atravessar o rio ali naquela altura. Que até eu tinha a maior dúvida se dava para atravessar tão forte assim. Foi essa família que criou essa Barca dos Miranda e que atravessava, ia para os dois lados. Carregava eles produção. Eles conhecidos como Miranda, mas não tem uma origem de Miranda para eles. Registrado. Pode ter no passado remoto. É que eles vêm para aí num momento em que nós não temos registros, assim, e aí eu não sei quem são os pais deles. Se eu não sei os pais dele, eu não consigo descobrir de onde eles vieram. Ô Nilza, Silva é um sobrenome que dizem que vem de selva. Porém, em Portugal tem Silva. Já tinha Silva. Então não é brasileiro esse Silva, é? Olha, eu não sou especialista nessa área, tá? Eu não tenho grande conhecimento dessa área. O que eu te digo é o seguinte, que o Silva é tem em língua espanhola, é Silva também, em português, Silva,
E que eu saiba, ele não é um sobrenome nosso, não. Ele é de origem europeia. Mas assim, eu não tenho, não é a minha praia. Eu não tenho informação sobre isso, não. Eu, em geral, o que eu faço para descobrir quem é essa gente toda aqui que fica pululando aqui na minha frente, o que eu faço é tentar localizar as famílias, mas eu não me prendo aos sobrenomes. E você hoje está nos passando, né, implicitamente uma questão muito importante a respeito de sobrenome. Porque, por exemplo, Silva é sobrenome de pobre, né? E está consolidado isso, que Silva é sobrenome de pobre. Calma aí. Todo mundo tem Silva. Hoje não, hoje ele é presidente da República. Pelo amor de Deus, lá no Império, gente, se os políticos todos lá, os ministros, Sim, tem vários Silvas. mas para aqueles que não têm estudo, conhecimento e essa empáfia toda, se tem um sobrenome Silva é pobre. E Leopoldina é um local em que se cultua sobrenomes. Aí você está desmoronando isso tudo, que muita gente devia estar ouvindo isso. Você me desculpe, mas eu falei só o que eu sei, entendeu? Sim, mas nós fazemos a leitura a partir do que você fala. Olha que coisa boa, né? Desconstruindo a ideia de sobrenomes. Por exemplo, os Miranda, por exemplo, meu avô, de Cássio Salles de Miranda, veio de Itamaraty. Os Miranda de lá, porque daí é outra história. Aí, assim, você está falando de gente muito nova. Se fosse um pouquinho mais velha, você me dava o nome, eu procurava aqui. Mas gente muito nova. Ele agradece pela... Ela só conhece de bisavô para Meu pai, trás. meu avô é de mil. Você viu que eu busquei e ela achou nada. Sua história aí é de bisavô para trás.